Olá, olá, gente, bem-vindos. Vamos chegando para a nossa live noturna aqui do Petit Jornal. Uma vez mais estaremos aqui aprofundando os temas do dia. Salve, salve, buenas, buenas. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas. Vamos chegando. Olá, gente. Olá, olá. Como estamos? Pessoal chegando, depois aqui da aula gratuita que tivemos no YouTube do Petit Jornal há pouco. Continuamos aqui trabalhando, não é isso, Tanguy? Mais uma, Daniel. Mais uma, né, cara? Aqui é trabalho. Aqui é trabalho, a gente não se cansa. É bom que já aproveita o Não, embalo, tá cansar cansa. quente. Não, cansar cansa. Aí você mentiu, tá? Cansar cansa, Ah, mas a gente segue mesmo assim. olha aí. Olha aí, a gente segue. Mas eu fico cansado não na hora, eu fico cansado depois, Tanguy. Depois é que eu fico cansado, depois é que É bate mesmo? Vai no porra. embalo, é verdade. Não, Tem enquanto razão. tá no embalo eu não sinto não. Não sinto não. Gente, boa noite. Bem-vindos, pessoal chegando. Olha aí. Nova Zelândia. Rapaz, Nova Zelândia não fui. Não fui, não. Mas tive pertinho. Tive pertinho. Agora ficou meio Pessoal fora de mão, né, chegando. Daniel? Agora ficou. Cíntia Cerqueira comprou o primeiro selo da live. Muito Obrigado, obrigado. Cíntia. Valeu. Não fiz uma cesta entre o YouTube e o Instagram, não, gente. Que isso? Já pensou, cara? Gostaria. Gostaria de ter feito uma siesta. É isso. Deixa eu Daniel voltou colocar ao Brasil. aqui. Daniel voltou, gente. Para vocês verem que a internet já tá oscilando um pouquinho mais. Isso é Brasil. Ah, Tá? que Na isso. Austrália tava bonzinho. O sinal do Daniel tava limpo. Limpinho. Maravilhoso. Coisa boa, né, cara? E você sabe que lá a internet é mais lenta, mas é mais estável, né? É mais Mas funciona. segura, É mas isso. É funciona. isso. Mas a velocidade é bem menor. E não adianta, não adianta. A minha aqui é a maior internet que a operadora oferece, mas não adianta. A Oscila minha mesmo assim. também. A minha também é a maior que o operador oferece. E eu te falei, né? Quando o técnico veio aqui, o cara falou: Mas meu senhor, a gente só garante o sinal no cabo. Eu falei: Ah, muito obrigado. Só garante o sinal no cabo. Não é possível, gente. Franciele comprou um selo. Muito obrigado, Muito Franciele. obrigado, Pessoal Franciele. chegando aí. O pessoal pode apoiar o Camila, Petit Jornal. Pode apoiar o Petit Over Jornal comprando Camila comprou aí também. cela. Obrigado, Cela? Over Camila. Não, o pessoal pode apoiar o Petit Jornal comprando selos nessa live. Ah, Foi isso que eu selos. Não é disse. comprando celas, não. Entendi. Não, Não, comprando quero comprar cela selos. também, mandando pra gente e te acere também. A gente Ó, o aceita, né, Gabriel. cara? Ô, Gabriel Gabriel, comprou cela obrigado. também. Valeu, obrigado. Obrigado, Gente, Gabriel. boa noite, sejam bem-vindos. Só esperar mais alguns minutinhos, 153 pessoas. Hoje é um pouquinho mais tarde, né, Daniel? Aí acaba sendo um pouquinho menos gente. Normal, né? Normal. O pessoal já tá, às vezes, descansando nessa hora. Hoje, terça-feira, Que loucura, né, 14 de cara? Da junho. 11 da noite a pessoa tá o quê? Tá fazendo o quê? Descansando já? Como é que é? Tem gente que descansa já, cara. Tem gente É que 11 mesmo, cara? Que horas já tá loucura isso. relaxando, já tá ali tirando soninho. Olha aí, coisa É, boa. caramba. Que doido. Olha aí. Estamos Beleza. aí, gente. Hoje, altas horas. Pessoal É, chegando, toda terça-feira, um chegando. pouquinho mais tarde. Ô, Vamos Tanguy, começar, Daniel? 160 pessoas. Vamos lá, cara? vamos conversar. Vamos começar, cara. Vamos lá. Como é que tá teu jet lag aí, cara? Tá coroa? Tá tudo Tá certo? melhor. Tá melhor. Não tá 100%, não tá, não. Não tá 100%, não. Mas já melhorou bastante, de um Pra dia pro você aí outro. são que horas mais ou menos, Daniel? São mais 10 da manhã? 11 da manhã? É, cara, na realidade, meio-dia. Meio-dia e Meio-dia. quatro. Meio-dia e quatro da 24. Tá. manhã. Esse é o meu relógio orgânico. Pet Entendi. Tá Night. bom. Olha aí, o pessoal do Pet Night. O pessoal tá ansioso por Polônia, Tanguy. Olha aí. Será Será que que tem haverá Polônia Polônia? hoje? Não Será? sei. Da Polônia, eu vou te Laís, chamar, te chamarei para falar sobre Polônia hoje, Daniel. Eu preciso olha de aí. você para falar sobre Polônia. Laís Lemos comprou um selo, muito obrigado. Gente, os selos seguem à venda aqui durante a gravação do episódio do podcast. E voltamos aqui ao final para agradecer o pessoal que apoiaram o Petit Jornal comprando selos nessa live, Tanguy. Vamos nessa. É isso. Vamos lá. Gravando aqui, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos hoje no episódio número 294, gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 23 horas e 5 minutos da terça-feira, 14 de junho de 2022. Encerramos há pouco, Tanguy. Veja você, mais uma aula gratuita do Petit Jornal, uma aula gratuita que agora está disponível
lá no canal do Petit Jornal no YouTube. Fica aqui feito o registro desde o início. Estamos aqui, como sempre, a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos das últimas horas da economia e da política internacional. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel, vamos começar. Cara, lembrar pro pessoal aí que a gente está na contagem regressiva agora para o aniversário de 6 anos do Petit Jornal, né, É Daniel? Dia verdade. 23 de junho, né? 23 de junho, dia do longínquo ano de 2016, foi o ano que a gente começou, né? Na verdade, a data que a gente começou o nosso projeto aqui do Petit Jornal. A gente não fazia a menor ideia do que ia dar, né? Se o negócio ia se tornar algo perene, se ia ser algo passageiro, enfim. Mas Tanguy, acabou você tem ficando, vergonha se alheia? consolidando. Você tem vergonha alheia dos vídeos que a gente gravou lá no Ah, início? muita. Não é alheia, não, né? Vergonha própria. Vergonha Aliás, quem tiver curiosidade, estão lá no canal do YouTube do Petit Jornal, as gravações antigas e tal. O pessoal vai dar Ô, uma Daniel, olhada, como Daniel, era uma Daniel. coisa Porra, artesanal, Daniel. digamos assim. Porra, ô, Daniel, tá maluco, cara? Tá louco, Por cara? quê, Que cara? isso? Deixa as Você tá pessoas verem, não incentivando tem o problema pessoal a não. ver aquelas vergonhas que a gente gravava lá em 2017? Você tá doido? Não vai Deixa o não, pessoal gente. ver. Vai sim, vai lá no canal do YouTube. Não assinem o canal do Petit Jornal no YouTube. Não compareçam lá, não vão lá. Não é para ir, não é para ir, tá? Porque a gente passava vergonha naquilo que a gente fazia lá atrás. Acho um erro, inclusive, a gente nunca ter tirado aqueles vídeos de lá, viu, Daniel? São um perigo gravíssimo para nossa reputação. Mas tá aí, 6 anos depois, melhorou um pouco, mas estamos aí tentando melhorar ainda. E fazendo a cobertura, portanto, né, agora já de maneira muito mais frequente, acerca dos temas de política internacional e de economia cotidianamente. E, Daniel, eu queria começar como primeira pauta, né, como a gente já fez várias outras vezes, atualizando uma pauta de ontem. Né? Ontem a gente comentou aqui sobre aquela desconfiança da Ucrânia de que talvez França e Alemanha não tivessem lá muito comprometidas com a vitória ucraniana na guerra, querendo, portanto, muito mais um equilíbrio, aquele papo todo da França, né, do Macron, de a Rússia não sair humilhada, né, de oferecer, portanto, uma saída honrosa para a Rússia e tal. E os Estados Unidos hoje comentaram essa questão e o Departamento de Estado norte-americano disse que os Estados Unidos não vão forçar a Ucrânia a negociar nada. Quem tem que decidir se vai negociar ou se não vai, como é que vai negociar, quando é que vai negociar, tem que ser a própria Ucrânia. A Ucrânia pode contar com os Estados Unidos, mas fica a cargo da Ucrânia exclusivamente decidir se vai negociar ou se não vai. Claramente um recado aqui para a França e a Alemanha. Fala assim, olha, esses caras estão querendo fazer vocês negociarem aí, fique à vontade, a gente aqui vai dar respaldo para vocês no momento em que a gente continua tendo um momento muito difícil da guerra. Então esse é um recado que os Estados Unidos dão no momento de extrema dificuldade para a Ucrânia na guerra. Só lembrando, Daniel, a gente falava sobre o avanço russo no leste da Ucrânia. A Rússia hoje afirmou já ter entre 80% e 90% do Donbass inteiro. Então não é apenas em Luhansk, do Donbass inteiro. Em contrapartida, a Ucrânia vem conseguindo avanços importantes ao sul. Só um último dado, a Ucrânia hoje, forças ucranianas hoje, segundo a própria Ucrânia, estão a 15 quilômetros da cidade de Kherson. É uma região que foi tomada pela Rússia, uma cidade dominada pela Rússia, mas forças ucranianas já estão a cerca de 15 quilômetros da cidade de Kherson. Pode ser, portanto, que consiga, em algum momento, atacar de forma direta essa cidade, que foi a primeira grande cidade ucraniana tomada pela Rússia, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que eu entrei como penetra no grupo dos sancionadores da Rússia, dos países que estão sancionando a Rússia ao longo desses últimos meses. E depois dessa declaração dos Estados Unidos, Dona França mandou uma mensagem no grupo dizendo: americanos, aí é mole, né? Vocês vivem aí do outro lado do Atlântico, quero ver morar aqui pertinho da Rússia, onde é mais complicado, onde o frio é mais forte. Né? Então, é muito bonitinho vocês aí de longe, mas a gente é que tem que segurar os BOs aqui do continente europeu. E a Alemanha deu aquela curtida. Sabe quando você está no WhatsApp agora, você pode curtir lá aquela mensagem e tal. A Alemanha é mais discreta, a França mais verborrágica, mandou logo a real para os americanos, dizendo que lá de longe é moleza, né? É isso, é isso. Segue aí, Daniel, o que você tem de pauta boa para a gente aí hoje? Ô, Tanguy, eu queria começar falando sobre um estudo que foi publicado pela Kyiv School of Economics, destacando que o PIB ucraniano pode recuar até 45% nesse ano de 2022, se não houver uma normalização da exportação de grãos,
exportação essa que é extremamente importante para a economia do país. E destacou também que o setor agrícola na Ucrânia já teve perdas de 4,3 bilhões. E a gente está falando de perdas que incluem maquinários, cargas vivas, destruição de lavouras, comprometimento da produção. É uma perda que está longe de ser algo trivial, é uma perda muito expressiva para a economia do país de uma forma geral e para a produção agrícola de forma mais específica. E estamos falando aqui de uma economia ucraniana que, sem dúvida alguma, vai ter muita dificuldade para se recuperar no momento em que houver um cessar-fogo, no momento em que houver algum tipo de retomada de algum grau de normalidade. A gente até já falou sobre isso em outras oportunidades. Não me parece que nós teremos um acordo de paz, um grande acordo de paz ou qualquer coisa nesse sentido. Talvez um cessar-fogo que mantenha tudo mais ou menos como está no momento em que esse cessar-fogo for assinado. Talvez algo muito parecido com o que aconteceu na Crimeia, né? A Rússia anexou a Península da Crimeia, a Ucrânia não reconhece a Crimeia como sendo Rússia, a Rússia integra a Crimeia ao restante do país e tenta tornar aquela conquista como um fato consumado. A ver o que vai acontecer com a economia ucraniana, mas a perspectiva não é boa. A gente está falando de um país que vai ter o seu PIB encolhendo quase a metade. 45% é quase metade de um encolhimento do PIB de um ano para o outro. Lembrando que um pior momento da história do Brasil, a pior retração que nós já tivemos do PIB brasileiro num único ano, foi uma retração de pouco mais de 4%. Quer dizer, não é nada nem parecido com o que os ucranianos estão vivendo nesse dramático momento. Tanguy. Pois é, Daniel, vou até aproveitar o gancho, né? Você está falando agora um pouco sobre a economia ucraniana, e eu queria falar um pouquinho sobre a economia russa também, queria te ouvir. Hoje, o Carl Bildt, que é um político, ele foi, na verdade, o primeiro-ministro da Suécia, né? Um cara que tem um envolvimento muito profundo com a política europeia, já foi representante da ONU em diversas negociações, diversos conflitos e tal. Ele lembrou hoje o seguinte, ele disse que depois que o Putin, quando o Putin se tornou presidente, ele se tornou presidente em 99, né? Mas ele disse isso em 2000, ele disse que ao final dos seus 2 mandatos, em 2010, né? Mal sabia a gente, né, que em 2022 ele ainda seria presidente, mas ao final dos seus 2 mandatos, em 2010, a Rússia teria atingido um PIB similar ao de Portugal. No momento em que Portugal era o país com o PIB per capita, perdão, o PIB per capita de Portugal, no momento em que Portugal tinha o menor PIB per capita da União Europeia. A gente está em 2022, no entanto, Daniel, e o PIB per capita de Portugal continua sendo o dobro do PIB per capita russo. Eu queria te perguntar, Daniel, foi a economia russa que não cresceu o suficiente ou a economia portuguesa que disparou? O que aconteceu nesse plano de equiparar a economia russa, ou pelo menos o PIB per capita, ao PIB per capita português, e Portugal ainda ter o dobro do PIB per capita da Rússia, Daniel? Foi um pouco das duas coisas. Você teve a economia portuguesa tendo um desempenho surpreendentemente positivo, impulsionada pelo setor de turismo, impulsionada por obras de infraestrutura apoiadas pela União Europeia, com uma ampliação e uma dinamização do mercado interno. Então, realmente, o PIB per capita português se comportou melhor do que o esperado nesse período. E, do outro lado, nós tivemos também a Rússia decepcionando. A economia russa não teve a diversificação produtiva que se esperava, não teve o volume de investimentos que se projetava e não teve o crescimento econômico nem de perto que foi imaginado no momento em que essa declaração foi dada. Então foi um pouco das duas coisas, Tanguy. Nós tivemos um desempenho da economia russa que frustrou, sem dúvida alguma, as melhores expectativas, lembrando sempre que a Rússia faz parte dos BRICS por conta do seu enorme potencial de crescimento econômico, e a Rússia, assim como o Brasil e a África do Sul, decepcionaram, né? Principalmente de 2010 para cá, esses 3 países tiveram um desempenho econômico muito abaixo do esperado. E, do outro lado, realmente, Portugal teve um desempenho econômico melhor do que havia sido projetado. Então, os BRICS hoje deveriam ser só IC, né? Só Acho que IC sim. de Índia e China, né? Não tem muito para onde fugir. Não tem, É. infelizmente. É isso. Daniel, eu queria trazer uma outra pauta aqui importante sobre a entrada de Suécia e Finlândia na OTAN.
Você lembra que a gente já falou sobre isso aqui várias vezes também, a Turquia, que é um dos membros da OTAN, né, um dos 30 membros da OTAN, já disse que enquanto esses dois países, né, Suécia e Finlândia, não fizerem ajustes na sua política de defesa, a Turquia vai vetar. Né? E lembrando que para qualquer país entrar na OTAN tem que ter unanimidade. Ou seja, se um país votar contra, se a Turquia votar contra, acabou, esses países não ingressam. E aí, eu achei curioso, Daniel, porque o diretor-geral da OTAN, que é um norueguês chamado Jens Stoltenberg, ele disse o seguinte, Daniel, sabe quando você dá aquela recuada? Fala assim, não, eles até têm um ponto. O ponto deles, o ponto da Turquia, né? O ponto da Turquia é legítimo. Veja bem, gente, a Turquia está falando sobre terrorismo. O terrorismo é um negócio seríssimo. Não é, Daniel? Você não pode descaracterizar. Turquia, porra, você está certíssima. Vamos colocar isso na mesa, vamos colocar na mesa. Essa declaração foi dada anteontem. Já estava na pauta, só que eu estava esperando o negócio desenrolar um pouquinho mais. E batata, Daniel. Hoje, o Jens Stoltenberg voltou à cena dizendo o seguinte, olha, conversei aqui com o pessoal da Suécia e a Suécia aceitou fazer uma série de mudanças aqui, tá? Então a Turquia está certa, a Suécia vai mudar tudo e vai acabar dando tudo certo no final das contas. Então, segundo Jens Stoltenberg, mais uma vez o diretor, o secretário-geral da OTAN, a Suécia aceitou, em primeiro lugar, modificar as suas leis antiterroristas. Daniel, o que significa isso? Para a Suécia modificar a lei antiterrorista e agradar a Turquia, significa que provavelmente, não foi divulgado ainda exatamente o que vai ser, mas provavelmente a Suécia vai considerar que se a Turquia considera que alguém é terrorista, ela vai considerar terrorista também. Ou seja, os curdos lá da oposição ao Erdogan, que geram preocupação na Síria, na própria Turquia, não vão mais poder entrar na Suécia. E a mesma coisa vai acontecer com relação à venda de armas. Essa era uma preocupação da Turquia também. Tanto Suécia quanto Finlândia tinham regras que impediam esses países de venderem armas para a Turquia por conta de violação de direitos humanos. A Suécia já disse que, não, de repente, isso aqui eu esqueço e cai da mesa. E caiu, entrou aqui no triturador de papel essa lei, e agora vai ter como passar. Então, o Stoltenberg está bastante otimista, Daniel, e aparentemente, tanto Suécia quanto Finlândia estão dispostos a fazerem concessões para entrar na OTAN. Nada como poder de barganha, né, Daniel? Pois é, cara, a Turquia queria um afago, queria um carinho e provavelmente ela vai conseguir. Aquela sua análise logo no início, né, que mais cedo ou mais tarde você chegaria a algum tipo de acordo, vai se confirmando. Você coloca ali o bode na sala, no caso a Turquia colocou o bode na sala da OTAN, chama para conversar, retira o bode, fica todo mundo feliz e satisfeito com a eventual aceitação da Turquia, que deve acontecer mais cedo ou mais tarde. Basta você ter a negociação aí nos termos que agradem os dois lados e você consegue a unanimidade para a adesão, particularmente da Suécia. Ô Tanguy, você que é um grande investidor, né? Você é alguém que Opa. está sempre ligado nos mercados, você tem uma fortuna pessoal que me constrange, né? Eu realmente fico muito constrangido quando eu olho para os números, porque o pessoal não sabe, mas eu administro a fortuna pessoal de Ah, Tanguy é? ou Bagdadi. Você podia disponibilizar Administro. para mim, cara, porque você está administrando minha fortuna aqui, eu não estava nem sabendo. Depois Ah, pois você é. transfere para mim? Mas aí, cara, eu vou cobrar uma taxa, né, para isso e tal, Não tem problema, eu pago a você taxa. paga a taxa primeiro e aí depois eu disponibilizo a fortuna para você, tá bom? Tá Eu bom, vou beleza. inclusive passar uma conta offshore, né? Não está no meu nome, mas enfim, você vai mandar para essa conta, uma conta bacana, que fica num lugar absolutamente inacessível. Posso confiar? Ah, pode, lógico, Ah, então imagina, tá bom. como não? Então tá bom. Mas o fato, Tanguy, é que o mercado financeiro internacional, incluindo aí o próprio Brasil, está em pânico, tem vivido dias de pânico ao longo dessa semana. No dia de amanhã, nós teremos uma nova reunião do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, e existe agora uma expectativa de que o Fed aumentará a taxa de juro básica americana em 0,75%, o que é bastante para o padrão americano. Essa expectativa ela ganhou corpo depois da divulgação na última sexta-feira do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos, que alcançou 8,6% nos últimos 12 meses. Foi divulgado o índice de maio, e se a gente pegar os 12 meses anteriores,
8,6% de inflação nos Estados Unidos, o que é muita coisa. Diante disso, aumentou a pressão sobre o Fed que vinha mencionando uma alta mais gradual da taxa de juros, será muito provavelmente forçado a aumentar esse juro com mais força nessa quarta-feira. O que nós temos a ver com isso? O que a economia mundial tem a ver com isso? É claro, a taxa de juro americana ainda é a taxa de juro básica para todos os empréstimos mundo afora. Quer dizer, se o juro americano sobe, você acaba tendo um efeito dominó. Você acaba tendo elevações das taxas de juros pelo mundo, o que encarece o crédito, dificulta investimentos, diminui realmente a disponibilidade de recursos para que a economia tenha uma performance, tenha um crescimento mais acelerado. E estamos falando na prática de um aumento de um aumento na chance de estagflação. E esse é o grande elemento que tira o sono de todo mundo que acompanha a economia mundial. O fato de, talvez, em um futuro não muito distante, nós vivermos aí um período de estagnação econômica acompanhada de inflação. Então, as perspectivas de crescimento, as perspectivas em relação à renda mundial pioraram bastante ao longo desses últimos dias, a ver o que acontece na reunião do Fed amanhã, mas o Fed está muito pressionado, Tanguy, para aumentar a taxa de juros com mais força e conter essa enorme inflação nos Estados Unidos, é a maior inflação dos Estados Unidos em 40 anos. Ô, Daniel, você concordaria se eu dissesse que o Petit Jornal é um podcast que é contra a guerra, que é a favor com da certeza. paz, Sem a dúvida favor alguma. da estabilidade? Pois é, então eu queria trazer uma pauta aqui, Daniel, sugerida pelo Alexandre Tortoriello. Me mandou essa notícia, eu achei interessante, achei importante trazer para cá, porque foi o fim de uma guerra. Uma guerra se encerrou hoje, uma guerra de quase 50 anos foi encerrada hoje. Então, Não diga. como é uma Que pauta guerra foi essa? Foi a guerra do uísque, Daniel. Uma guerra que estava sendo travada entre Canadá e Dinamarca. E eu acho que é importante contar Meu um pouco da, Deus. da história, o que é a guerra do uísque. Daniel, tem um rochedo, uma pedra, que fica, que é a chamada Ilha Hans, que fica no canal Kennedy, que é um canal de cerca de 35 quilômetros que fica entre a Groenlândia e o Canadá. Só para você ter uma ideia de como é que isso é ao norte, Daniel, fica a 80 graus norte. Só para a gente ter uma comparação, gente, a Islândia fica a 64 graus norte, ou seja, 90 graus é o topo do planeta, lá o topo do Polo Norte. O Canadá e a Finlândia estavam brigando por uma ilha a 90 graus de latitude, é isso? O Canadá e a Dinamarca, né? A Dinamarca, desculpa. O Canadá e a Dinamarca, claro, a Dinamarca tem ali uma presença na Groenlândia e o Canadá que está a oeste. É isso. Então tem um canalzinho ali, 35 quilômetros de canal. De um lado, portanto, né, a leste você tinha, portanto, a Groenlândia, né, posse dinamarquesa, e a oeste você tinha o Canadá. Fizeram uma linha imaginária entre os dois ali, um acordo em 1973, super pacífico, super civilizado e tal. O canal foi dividido no meio, metade para cá, metade para lá. Isso em 1973. Na década de 80, no entanto, uma empresa canadense ela começou a procurar petróleo, nunca achou, mas começou a procurar petróleo na região. E essa ilha começou a se tornar um problema, que é a ilha chamada de Ilha Hans, ela tem cerca de 1 quilômetro quadrado, porque a linha passava no meio dela. E começou a se tornar um problema que vem cá, essa ilha aqui, ninguém tinha reparado, ela pertence a quem? E aí, Daniel, aconteceu um momento importante, né, que foi um momento no qual um grupo de canadenses, do governo canadense, foi para essa ilha, colocou a bandeira do Canadá e colocou lá, de forma simbólica, uma garrafa de uísque canadense. Os dinamarqueses consideraram isso uma afronta, Daniel. E aí o ministro da Defesa do Canadá, da Dinamarca foi para essa ilha também, colocou a bandeira da Dinamarca e colocou, portanto, uma garrafa de schnapps. Schnapps é a bebida típica da Dinamarca. Desde então, Daniel, desde 1983, canadenses e dinamarqueses se divertem, indo para o diabo da ilha para colocar as suas bebidas nacionais e para colocar mensagenzinhas mal criadas com relação ao outro. Daniel, tem nada na ilha. Eu olhei, eu fui olhar, não tem nada na ilha. É um rochedo de 1 quilômetro quadrado, tem nada ali. E hoje, finalmente, eles resolveram assinar um acordo que, basicamente, Daniel, divide a diaba da pedra em dois. Então pegaram um mar qualquer... Passaram uma linha no meio da pedra? É isso. Uma linha no meio, do lado de cá é de um, do lado de lá é de outro.
e, portanto, resolve-se, né, a chamada guerra do uísque, né, exatamente por causa das bebidas que eram deixadas nessa ilha. E uma curiosidade, tá, Daniel? Foi resolvido, portanto, um atrito na maior fronteira marítima do mundo. É uma fronteira marítima de 3.882 quilômetros entre Canadá e Dinamarca. Eu sabia que isso ia aquecer o seu coração, Daniel. O fim de uma guerra, a guerra do uísque, Daniel. Ô, Tanguy, você sabe que não tem muito tempo eu vi na Netflix um filme chamado Contra o Gelo, que relata uma expedição de dinamarqueses, dois dinamarqueses, em 1909, explorando a Groenlândia. Ô, Tanguy, eu vendo aquele filme, eu só pensava, meu Deus do céu, volta para casa, o que que vocês estão fazendo aí, gente? É gelo, 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 gelo. O negócio vai ficando complicado, vai se tornando cada vez mais inóspito, estava cada vez mais difícil. Depois eles voltam para a Dinamarca ali como heróis. Mas, meu Deus, mas para que isso, gente? Esse orgulho nacional de controlar aquele pedaço de terra, que não vai ter muita utilidade, como você muito bem colocou, um rochedo, sem recursos naturais, a 90 graus de latitude, quer dizer, quase no Polo Norte, com um clima inóspito. Aliás, não está na pauta, mas eu queria fazer apenas um registro. Você falou tanto de uísque, e eu imediatamente lembrei da Escócia. A Escócia, em que a Prime Minister está sugerindo aí um novo plebiscito sobre o Exatamente. como é que é? Scotch Whisky. Scotch Whisky. Ou então a saída da Escócia do Reino Unido. A Venta, que vão acompanhar isso aí, que vai dar o que falar, lembrando que a Escócia foi enganada pelos britânicos, disseram, dona Escócia, se sair do Reino Unido, você nunca mais vai poder entrar na União Europeia, porque nós vamos votar contra, e ato contínuo, o próprio Reino Unido saiu da União Europeia, lembrando que todos os distritos da Escócia votaram contra a saída do Reino Unido da União Europeia, Tanguy. E isso ganhou mais força ainda quando na Irlanda do Norte os separatistas ganharam a eleição, né? Então ganha ainda mais força essa onda de repente, essa galera toda abandonar a dona Inglaterra sozinha lá no Reino Unido. O único que não se separa é País de Gales, né? País de Gales é um país que não tem essa, não quero separar não, tá bom aqui, tô de boa, mas tanto a Escócia quanto a Irlanda do Norte tem lá seus pleitos de separação e de independência, Daniel. Ô, Tanguy, falando ainda sobre inflação, foi divulgado o índice de preço ao consumidor na Alemanha e a inflação no país alcançou 7,9% ao longo dos últimos 12 meses, o que é uma inflação muito elevada para os padrões alemães, sem dúvida alguma. E aqui do lado, na Argentina, a inflação nos últimos 12 meses acumulou 60,7%. Isso foi divulgado pelo INDEC, na Argentina, que seria o equivalente ao nosso IBGE. Só no mês de maio, a inflação na Argentina foi de 5,1%, o que mostra que a questão inflacionária é um tópico de preocupação central na economia mundial ao longo desse período que nós temos encarecimento principalmente do preço dos alimentos e da energia. Não vai melhorar na Alemanha, tá, Daniel? Não vai melhorar. A situação ela tende a se complicar. A Rússia hoje anunciou que vai cortar 40% do fornecimento de gás natural que é vendido pela Rússia para a Alemanha pelo Nord Stream 2. Pelo Nord Stream Mas é 1, a partir aliás. de amanhã já? É a partir de amanhã já que não vai mais o gás? Imediato. O que a Rússia... Então, só para a gente conseguir entender, tá? 40% da energia utilizada pela Alemanha vem da Rússia. 40%. Gente, é muita coisa. É realmente muito. 40%. A principal via de entrada de energia russa na Alemanha é o Nord Stream. Nord Stream 1, o Nord Stream 2 foi construído, mas está parado. O Nord Stream 1 é a principal via. De todo o gás natural que sai da Rússia para entrar na Alemanha, 40% vai ser cortado. Eu fiz a conta aqui, Daniel. Isso é cerca de 10% do total. Assim, é muita coisa. E aí o que eu achei mais divertido, Daniel, foi a justificativa russa. Claramente drama. O que a Rússia disse é o seguinte: estou tendo que cortar porque eu uso determinados equipamentos da Siemens, que é uma empresa alemã, por causa das sanções, não estou recebendo equipamentos da Siemens. Veja você, vou ter que cortar a exportação de uma parte do gás vai parar natural de funcionar. que chega a você. É isso. Não vai ter como. Não tem peça de reposição, Daniel. Ô, Tanguy, E vocês então, sabem, Alemanha.
Ô, rapaz, mas por que não cortou 100% então? Por que cortou só 40%? Porque só 40% das peças pararam de funcionar, Daniel. Porra, você não reclama. Drama é drama, Daniel. Porra, 40% das peças pararam de funcionar. As outras 60% estão funcionando. Quando as outras 60% pararem, aí eles cortam tudo. Você está querendo encontrar lógica no negócio geopolítico, Daniel. O fato é que a Rússia cortou e está falando assim, olha, Alemanha, só tem um paizinho que com uma canetada consegue liberar essas peças para mim aí. Você sabe muito bem quem é, né, Alemanha? É isso. Então, a Alemanha abre os seus olhos aí. E outro dado importante, né, que você já trouxe aqui várias vezes também, mas eu acho importante ressaltar, porque hoje saiu o número. A Rússia arrecadou, desde o início da guerra, inacreditáveis 97 bilhões de dólares com a venda de energia. Daniel, tem pouco mais de 100 dias, é basicamente 1 bilhão de dólares por dia de venda de energia. Só para quem achava que eu estava na pior, a Rússia está vendendo muita energia. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Está todo mundo preocupado, vai faltar no futuro. O pessoal está acumulando tudo que pode energia. Então a Rússia arrecadou 97 bilhões de dólares ao longo desses pouco mais de 100 dias na guerra da Ucrânia. Só para lembrar, Daniel, a gente está falando mais uma vez de 97 bi. O investimento militar russo no ano de 2021 foi de 66 bilhões, ou seja, ela já arrecadou quase um orçamento e meio militar da Rússia só ao longo desses cento e poucos dias de guerra, o que é de fato impressionante, é muito dinheiro que a Rússia ainda ganha com energia, Daniel. Ô, Tagui, eu trouxe aqui uma pauta, que é uma pauta simplesmente para puxar o jabá da nossa aula gratuita que foi oferecida no canal do YouTube do Petit Jornal e está lá à disposição para quem quiser assistir. Gravamos hoje a aula sobre energia e todas as implicações econômicas e geopolíticas que a energia traz. Mas seu Zé Biden, você sabe, a gente já falou sobre isso, confirmou mesmo que vai à Arábia Saudita, vai lá dar um abraço fraterno em Mohammed bin Salman. A gente, inclusive, falou sobre isso na aula gratuita, por que Zé Biden tem que ir lá abraçar o Mohammed bin Salman, e confirmou também que ele não vai só à Arábia Saudita, ele também vai a Israel e vai a Cisjordânia, a ver o que seu Zé Biden vai se meter ali na Cisjordânia, em Israel. Não estamos falando exatamente do momento mais tranquilo para a região, afinal, é uma região que tem vivido aí alguma instabilidade nessas últimas semanas. Também temos um governo que balança em Israel, e Zé Biden resolveu que vai aportar por ali e vai mexer com a sua colher esse caldeirão que está fervendo, Tanguy. Beleza, Daniel, posso falar de Polônia, cara? Ah, por favor. Daniel, eu preciso da sua ajuda hoje para falar de Polônia, tá? A Fitch, né, que é uma agência de rating, né, uma agência... Enfim, como é que chama, Daniel? Fitch é o quê? Agência de Agência de quê? risco. De Agência de risco, risco. isso. Ela tinha feito uma projeção inicial para a economia polonesa, Daniel, de crescimento de 3,3% agora no ano de 2022. Qual não foi minha surpresa ao ver que a Fitch ela reviu a sua expectativa de crescimento da Polônia de 3,3 para 5,2. Ou seja, a Olha aí, Polônia cara. Que isso, está gente? crescendo sem freio, Daniel. A Polônia está crescendo de forma bastante acelerada. E aí um dado que eu acho que corrobora isso, né, que ajuda a entender, foi o aumento no mês de abril, tá? Tudo bem que a gente está agora em junho, mas o dado de abril dá de um aumento de 33,4% nas vendas do varejo, ou seja, tem uma economia bastante aquecida. É claro que a gente está falando aqui sobre valor, então é claro que a inflação ela acaba impactando bastante. Quando a gente fala 33,4%, claro que tem um aumento do consumo, mas a inflação ela também joga um papel importante. Mas também os próprios poloneses, o próprio governo polonês, diz que a chegada de milhões de refugiados ucranianos acaba tendo um papel importante também. Então, Daniel, a Polônia ela está muito triste com a guerra, mas a guerra está fazendo ela ganhar uma grana aí também, viu? Pois é, a gente está falando de um país que recebeu algumas ajudas externas e, como você destacou, recebeu milhões de refugiados num período de tempo relativamente curto. Muitos desses refugiados trazem dinheiro, trazem as suas economias, trazem alguma capacidade de consumo. Então, você tem impactos sobre o varejo. É bastante natural que o varejo seja o grande carro-chefe de crescimento da economia polonesa nesse ano de 2022, e isso
vai fazer com que a Polônia, ao invés de 3%, cresça aí acima de 5%. O importante também, Tanguy, é destacar até que ponto esse tipo de impacto ele é sustentável, né? Uhum. Até porque não me parece absolutamente perene que a Polônia continue crescendo de maneira tão significativa, uma vez que a gente tem impactos e efeitos colaterais dessa guerra que não serão tão positivos para a economia polonesa. Um deles é, sem dúvida alguma, a questão da inflação e do abastecimento energético, das dificuldades e desafios de abastecimento energético do país. Maravilha, Daniel. Vamos para os agradecimentos ou tem oligarca hoje? Ah, tem oligarcas, vamos nessa. Então solta a vinheta. Então, que hoje eu quero falar sobre um oligarca que peitou Vladimir Putin, né? E não por acaso, no dia de hoje, foi relatado que esse oligarca sumiu dentro da Rússia. Veja você, o senhor Alexei Navalny, ele é um Navalny, oligarca Daniel. Navalny, Navalny. Navalny. Pô, o cara apareceu 500 vezes no bate-papo aqui já. Mas deixa eu falar do Alexei Por Navalny. favor. Navalny? Navalny, que é Navalny. O Alexander Navalny, ele, rapaz, você sabe que ele tem ações de empresas estatais russas, de várias empresas estatais russas. Isso dá a ele o direito de pedir informações, de fazer questionamentos, de entrar na justiça, de encher o saco, de denunciar que tem corrupção nessas empresas estatais e assim por diante. O fato é que o senhor Navalny acabou sendo, como eu posso dizer, ele teve um problema de envenenamento quando ele estava na Alemanha há alguns anos por um determinado agente nervoso e quase morreu. E ele acabou voltando para a Rússia depois disso e em janeiro de 2021 ele foi preso. Ele foi preso ao retornar da Alemanha, estava se recuperando desse envenenamento e desde então ele foi condenado Ele por é o homem do chá, viu, fraude. Daniel? Ele é o homem do chá, que a gente falou tantas vezes aqui. Sim, sim. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por fraude, desacato, e desde então ele estava presente, ou melhor, ele estava preso na Rússia. E Tanguy, no dia de hoje, ele sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu onde está o senhor Alexei. Não se sabe se ele foi para uma outra prisão, não se sabe se ele foi assassinado pelo governo russo. O fato é que hoje surgiu essa informação, esse relato de que o senhor Alexei Navalny está desaparecido. Ele que é oligarca, acionista de várias empresas estatais russas. Então fica aqui essa nota de preocupação. A Rússia mostra uma vez mais que é uma autocracia e que lida de forma bastante truculenta com os opositores do regime, mesmo sendo esses opositores poderosos do ponto de vista econômico. Agora, Tanguy, imagina você que é oligarca russo nesse momento. Você está entre a cruz e a caldeirinha. Você não quer se queimar com Putin, mas, ao mesmo tempo, você não quer ser sancionado pelo Ocidente. Não é fácil ser oligarca, hein? A Não é vida é fácil. difícil, é muito dolorosa e nós estamos aqui para prestar nossa solidariedade a esses heróis do povo russo, essas pessoas que enfrentam aí esse dia a dia de provações, Tanguy. É isso, o pessoal glamoriza muito. Ah, tem iate. Ah, É tem muito isso. dinheiro. Ah, viaja muito. Ah, nunca teve problema financeiro na vida. Mas não conhece, né, Daniel, as dificuldades que são as dores e as delícias de ser um oligarca na terra de Vladimir Putin. Daniel, mais uma vez eu vou subverter a ordem aqui e vou começar falando sobre o novo curso do Petit Jornal. A gente tem uma aula gratuita, que o Daniel faz referência agora há pouquinho, lá no YouTube do Petit. Então, acessa lá, né, inscreva-se no canal, assiste a aula lá, foi muito legal. A gente conseguiu fazer aqui, portanto, uma grande passada sobre a história das fontes energéticas, começando, na verdade, antes mesmo do carvão, né, mas chegando finalmente à energia elétrica. E com isso, portanto, a gente lançou também o próximo curso do Petit Curso, chamado Energia é Poder, em que a gente vai discutir o estado da energia hoje. Na verdade, Daniel, só ao longo do bate-papo de hoje, a gente falou sobre energia várias e várias vezes. É um tema absolutamente indispensável, eu diria que talvez um dos temas mais centrais da política internacional e da economia contemporânea. Então, ao longo das próximas 4 terças-feiras, sempre às 21 horas, nós daremos as aulas sobre o curso Energia é Poder. Lembrando
se você ficar interessado por esse curso e não for aluno ainda do Petit Curso, você pode se matricular como aluno do Petit Curso e ter acesso não apenas a esse curso, mas a todos os cursos, todas as aulas que a gente já tiver dado no Petit Curso. O sistema é de streaming. Então você passa a ter acesso a todas as aulas que a gente vem gravando, eu e Daniel, sempre, desde o ano de 2020 até hoje. Então, não perca a oportunidade não. O preço, aliás, é muito camarada. Acessa lá, petcursos.com.br, que eu tenho certeza que vai te interessar. E fica aqui o registro que o Tanguy sempre foi contra o sistema de streaming. Acha que é muito fácil, acha que é muito tranquilo, acha que é muita mamata e que streaming não é bom. E eu sempre falei para ele, streaming é moderno. Streaming é como a nova geração, as novas gerações interagem com o conteúdo, Tanguy. Então, streaming do Petit Curso, mas vai saber, o Tanguy sempre foi contra e a qualquer momento esse sistema vai cair ou não. Aproveita enquanto ainda é tempo. O Tanguy, Muita fica mamata, também. Daniel. Muita Você acha, mamata. né, cara? Acho. Bom, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, vocês que mantêm aqui o nosso projeto de pé. Se nós produzimos conteúdo no podcast, se oferecemos aulas gratuitas no canal do YouTube, é por causa de vocês. Vocês são os nossos grandes patrocinadores. Fica o nosso agradecimento, o nosso abraço e o nosso carinho a cada um de vocês que apoia o Petit Jornal, que é uma mídia pequena, uma mídia independente, sem nenhum conglomerado por trás, sem nenhuma produtora por trás, é mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores, a quem agradecemos enormemente. Se você ainda não é apoiador, fica o convite para se tornar. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit com várias alternativas para você se tornar apoiador. Você também pode olhar no descritivo desse áudio, pode olhar no descritivo desse vídeo, que você vai ver ali apoio através da Aurelo, através do Patreon, Pix, PicPay. O que não faltam são alternativas para você apoiar o Petit Jornal, Tanguy. É isso. Daniel, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Rapaz, a garganta começa a falhar depois de muito tempo falando, que é brabo, né? É impressionante. E você sabe que esses dias estão bizarros, né, cara? Esses dias aí Porra, tá um é negócio, difícil, cara. esse clima de Eu inverno. até fiz o teste de Covid hoje, cara, deu negativo, porque a garganta, cara, não melhora de jeito nenhum. Falei, cara, Eu cheguei, será que é Covid? Mas não era, deu negativo. eu cheguei a fazer também, deu negativo, mas às vezes pode ser outra coisa, né? Pode ser uma virose qualquer. O fato é que tá duro, né? Eita, pronto. O Recuperou, pessoal tava Tanguy. protestando contra a minha garrafa, cara. Gente, só para explicar por que que eu troquei a garrafa. A outra Ah, garrafa era da minha mulher. E ela, daí, Daniel, ela resolve pegar a garrafa para eu usar acho um para ela. absurdo isso, cara. Ah, ô, A sabe? pessoa pega só porque é dela? É, Ah, e cara, daí? sabe? Aí eu tive que arrumar outra garrafa para mim, porque a garrafa é minha, quero pegar a garrafa. Que é isso, sabe? Aí quer sair para academia, sei lá o quê, pega a garrafa. Não existe. Aí tive que arrumar outra garrafa. Inaceitável isso. Inaceitável, Inadmissível. inaceitável. Isso mostra Realmente, realmente um comportamento abusivo que totalmente. fica aqui o nosso repúdio, Tanguy. Ô, Pois é. Tanguy, deixa eu agradecer as pessoas que compraram selos. Por Temos favor, aqui faça isso. Vinícius Arthur comprou selo. Muito obrigado, Vinícius. Quem mais, gente? Peraí. Opa! Temos aqui Matheus Farias, comprou 3 selos. Muito obrigado, Matheus. Fica aqui o nosso agradecimento. Lembrando que ainda dá tempo para comprar selos nessa live do Petit Jornal. Deixa eu ver, tem aqui quem mais. Temos Phil Gava, também comprou 2 selos. Muito obrigado. É isso, Tanguy. É Tivemos isso. aqui O pessoal tá o pedindo para pessoal apresentar apoiando. quem? Para apresentar a Dora ou a Camila? Diga aí, o pessoal tá falando, apresenta pra gente, Tanguy. Apresentar quem, gente? Vai apresentar o Pessoal, Daniel, gente. Daniel, olha prazer, aí. Estamos aí. ouvinte. É isso. Estamos aí, sou eu. O Tanguy, acho que por hoje é Opa, só, né? tá bom já, né? Já deu. Obrigado, Então tá bom. gente. Beleza. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.